música é pra sempre. Pessoal, aqui é FX Bajo Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, o sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Bajo Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Bajo Signa 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9. Ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nosso web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar de nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do nosso canal do YouTube, que é o FX Bajo Enercore com K. O nosso show é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Bajo Signa 101, episódio 161. Então esse é o FX Bajo pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signa 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 e Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com a participação da equipe BR e também participação especial da secretária da Saúde do município de Lages. A gente já vai fazer a apresentação dela aqui para todos. Ela vai poder fazer o teste aqui com a gente, secretária. Se você... Bajo, boa noite a todos os ouvintes da 101. Sim. Secretária, você poderia se apresentar um pouco? Acho que é a primeira vez que você está aqui no nosso estúdio, correto? Correto, é a primeira vez que eu venho aqui na rádio, aqui no estúdio. Meu nome é Rose Cristina Possato, sou enfermeira, tenho 43 anos, sou de longa data já da Secretaria Municipal de Saúde, então é um prazer estar aqui conversando com todos nesse momento. Falando um pouquinho também da minha formação, então eu sou especialista em saúde da família, saúde do idoso, auditoria em serviços de saúde, gestão em serviços de saúde, enfermagem do trabalho, vigilância sanitária e tenho mestrado em educação. Sou funcionária da Secretaria Municipal de Saúde desde 2006, então fazem 20 anos que frequento aquela casa, com muito prazer. Já passei em vários setores, várias unidades de saúde, já estive na diretoria da Vigilância em Saúde, também já estive secretária em outro momento. E aí, no ano passado, a prefeita Carmen nos convidou para voltar à secretaria como secretária adjunta e esse ano, em janeiro deste ano, assumi então novamente a Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Secretária, deve ser uma loucura, né? O ritmo acelerado da sua rotina como secretária, certo? Certo. É realmente uma secretaria que precisa muito de nós, né? Nós estamos falando de 1.007 funcionários hoje dentro da Secretaria Municipal de Saúde, divididos, né, em 7 diretorias. Então, o ritmo de trabalho realmente é intenso e a população precisa e depende muito de nós, dessa dedicação exclusiva e contínua de todos nós. Perfeito. Aqui eu ia pedir um pouco da sua licença para a gente fazer uma breve, o pessoal gosta de escutar uma música nesse intervalo, já que faz desde mais ou menos de 7 horas eles não escutam. Podemos tocar uma música aqui e a gente volta logo na sequência? Podemos sim. Pode ser? Então tá. Maravilha, então pessoal, espero que vocês tenham gostado do Skank. A gente volta na nossa programação aqui com a secretária Rose Possato, secretária da Saúde. Então vamos lá, secretária. Só fazer um teste aí para ver se... Então tá, a gente segue aqui
com a nossa programação. E agora eu ia te fazer uma pergunta em relação ao como foi o balanço de 2025 da sua secretaria, por favor. Em 2025, a gente teve vários avanços na Secretaria Municipal de Saúde, então foi um primeiro ano de governo, onde a gente conseguiu avançar em vários aspectos. Nós temos um orçamento que ele é importante dentro do município, com investimento no ano passado de 16,89% dos investimentos em saúde. Então, pensando em todo um planejamento, pensando em toda uma reorganização das estruturas, entendo que a gente conseguiu avançar muito. Nós tivemos, no ano passado, a inauguração aí de vários projetos, como a Farmácia Mais Perto, que a gente conseguiu inaugurar e levar essa farmácia lá para as unidades de saúde do Vila Nova e do Guarujá. Esse ano estamos ampliando o serviço para as unidades do Coral e Santa Catarina. Então, essa é uma estratégia de desafogar o serviço da farmácia central e deixar o fornecimento do medicamento cada vez mais perto lá para o nosso paciente. Tivemos também um avanço significativo em relação às salas de vacina. Nós tivemos a reabertura da central de vacinação essa semana, no dia 24. Nós completamos 1 ano de sala de vacina aberta na central, então isso é um feito importantíssimo para o município. Mais 12 salas de vacina nas unidades de saúde que estavam fechadas. E agora, em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, a gente vai estar inaugurando agora no mês de abril o CRI, que é o Centro de Imunos Especiais. Então, até então, esses imunos especiais, que são as pessoas, as crianças principalmente, que precisam de uma vacina especial, elas passavam por essa avaliação e os documentos eram encaminhados para Florianópolis. Então, hoje, a partir de abril, a gente vai estar com esse serviço aqui em Lages. Então, isso é um avanço importantíssimo para a saúde pública e pensando em prevenção e promoção de saúde. Perfeito. Eu queria te perguntar na questão do como está dividida a tua secretaria em questões de UPAs, de pontos de pós-saúde, né? A gente, como eu estava falando para você antes, eu fico entre aqui Florianópolis e lá, cada bairro tem o seu posto de saúde e o atendimento é excelente. Eu acabei não usando ainda um posto de saúde aqui em Lages. Você poderia, por gentileza, explicar quantos são, como funciona UPAs, pós-saúde, etc.? É até uma informação que eu não sei. Talvez alguns ouvintes saibam, mas acho que é sempre bom a gente deixar isso bem claro. Isso. Então, como falei anteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde ela é gigante. Ela tem 1.007 colaboradores hoje, dividido em 7 secretarias. E quando a gente fala na atenção especializada, né, nesse atendimento direto ao público, nós estamos falando de SAMU, que é o nosso suporte básico, tanto com a ambulância e agora muito em breve com as motos, né, a Motolance, que elas já estão expostas lá na frente da prefeitura, então logo estarão à disposição da comunidade para mais esse atendimento de urgência e emergência. Como que vai ser, só curiosidade, como que vai ser esse atendimento com moto? Isso, então Balneário Camboriú, Florianópolis já tem esse serviço. Nós acabamos recebendo esta semana, na terça-feira, as motos, né, aqui para o município. Nós já fizemos a abertura de vagas na Câmara de Vereadores e agora estamos organizando o nosso processo seletivo. As motolances, elas vêm para facilitar e dar muita agilidade para o atendimento de urgência e emergência. Então, as motos, elas saem juntos. Então, uma moto, já é pilotada pelo técnico em enfermagem. Então, elas saem juntas da base, cada uma com um kit. Então, em uma moto, tem a parte toda de trauma, né, que precisa para fazer uma imobilização, por exemplo, do paciente, e a outra parte de acesso venoso, o equipamento para uma possível uma parada cardiorrespiratória, enfim. Então, são 2 motos, elas são pilotadas pelos próprios profissionais, elas saem juntas da base e chegam no destino com mais agilidade do que uma ambulância. Sempre são em dupla, então? Sempre Isso, em dupla? Sempre em dupla, cada uma com um kit, né,
de Entendi. socorro. Então, é um serviço que ele precisa ser muito sincronizado. E interessantíssimo. Então, Lages foi beneficiado. Então, agradecemos muito o secretário Diogo, que é o secretário de Saúde do Estado, o nosso governador Jorginho Melo, por esse apoio aqui ao município de Lages. E aí a princípio, vocês conseguiram 2 motos para iniciar esse atendimento ou já tem várias motos? Não, são 2. São 2. A gente recebeu 2, então as 2 um motos inicial. são uma equipe, né? Então a gente fala em uma equipe. Mas voltando ali para o nosso atendimento de saúde, então a gente fala também da UPA. A UPA é um atendimento, ela é terceirizada hoje, então nós temos o contrato com a IMAS, que é a nossa prestadora de serviço, então cabe ao município fazer todo o acompanhamento dos atendimentos realizados, a análise dos indicadores de saúde. Então nós temos uma excelente relação com a direção da UPA e esse acompanhamento ele acontece diariamente. Em relação à atenção primária, que esse é sempre o grande desafio de todos os gestores, nós precisamos evoluir bastante, mas nós estamos também muito felizes com tudo aquilo que já é feito e conquistado aqui dentro do município. Nós temos hoje 26 unidades de saúde, 50 equipes, compostas por enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, distribuídos em todos os nossos bairros da cidade, né? A forma de atendimento da atenção primária, ela acontece todos os dias, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1 até as 17 horas. Nós temos junto ao programa, o programa Saúde Agenda Mais Perto, que são os atendimentos no horário noturno, onde tem um médico, né, disponível para fazer o atendimento em algumas das unidades, aquelas principalmente que têm uma demanda maior, onde a equipe não consegue suprir, né, o atendimento da população aí durante o dia. Mas o que a gente aproveita a oportunidade para falar e reforçar é a questão da estratificação de risco. Então, todo paciente que precisa de algum atendimento, de maneira aguda principalmente, ele deve procurar a sua unidade de saúde das 8 da manhã às 10, onde ele vai passar pela estratificação de risco, vai conversar com o enfermeiro de referência, e aí o seu problema ele já vai ser resolvido na hora ou feito o agendamento conforme os protocolos, né? Então, a gente trabalha baseado em protocolos há 12 anos já, então são protocolos muito bem estabelecidos dentro do município, junto aos conselhos de classe também. Perfeito. Secretária, então você estava, se não me engano, você falou em 26 postos de saúde, seria isso? Isso, aham. E aí, quantos bairros tem em Lages? Eu acho que são mais de 50, né? Isso, então vamos dar um exemplo. Isso, por favor. Aqui, por exemplo, do bairro Coral, né? Tá. Então, nós temos uma unidade de saúde no bairro Coral, mas ele vai pegar bairro Coral, Jardim Separ, né? Jardim Separ, uma parte da ferrovia. Então, a nossa cidade ela é dividida. Isso a gente chama de territorialização. Uhum. Então, é onde a gente pega a cidade, divide enquanto regras, né, do próprio Ministério da Saúde. Então, por exemplo, uma equipe de saúde ela pode atender até 3.500 pessoas. Então, às vezes, em um bairro eu tenho 1.000 pacientes, né? 1.000 pessoas. Então, por isso que a gente precisa fazer essa divisão de todo o nosso território. Uma das particularidades também seria a questão do interior, onde a gente vai nas localidades realizar esse atendimento. Então, nós temos 2 equipes que elas se deslocam todos os dias para alguma localidade do nosso interior. Nós atendemos 20 pontos, né? 20 localidades, 20 comunidades durante o mês. Então, uma vez por mês, às vezes 2, a equipe chega naquela localidade onde os pacientes do interior moram. Além de um suporte dentro da Policlínica Municipal, que seria a referência na cidade, né, para esses pacientes. Perfeito. Então, da maneira que vocês estão atendendo hoje, o futuro vai ser cada bairro um posto de saúde, ou porque a distribuição populacional da cidade não é necessário ter um posto por bairro? Como vocês planejam essa parte aí? Você acha que no futuro vai ser, ou você acha que Lages não precisa dessa forma que vocês
estão fazendo essa organização hoje atende já e é a melhor maneira de se fazer? Como vocês encaram isso? Quando a gente olha a atenção primária há 20, 25 anos atrás, talvez a melhor estratégia fosse ter uma pequena unidade de saúde em cada localidade. Então, se a gente for olhar aqui para nossa cidade, nós tínhamos uma pequenininha unidade de saúde lá no Cacetiro, uma pequenininha unidade de saúde no Vila Nova. Então, hoje, essas estruturas, elas não comportam mais a demanda da população. Então, antigamente se oferecia o quê? A consulta médica. O médico ia lá 2 horas no dia, 1 hora, fazia o atendimento da população e ia embora. Hoje não, hoje nós temos a estratégia saúde da família, onde nós temos os agentes comunitários de saúde, toda a parte de procedimentos, administração de medicação, consulta de pré-natal, acompanhamento das crianças, as atividades de educação em saúde que deve acontecer nos CRAS, nas escolas, para os grupos específicos dentro da própria comunidade. Então, o trabalho ele é muito mais abrangente, né? Então, é um trabalho gigante que é feito pela atenção primária e para a gente pensar em números e o que a portaria nos pede, o que a legislação nos solicita, é que a atenção primária, que é as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde, elas precisam atender 85% das demandas da população. E por que que hoje a gente atende um número elevadíssimo de pacientes, um número elevadíssimo de procedimentos que é feito, porém a gente não consegue efetivamente resolver todas aquelas demandas? Porque a gente precisa conscientizar a nossa população para a prevenção e a promoção. Enquanto a gente não conseguir cuidar efetivamente da nossa saúde, lá pensando nos pilares, alimentação saudável, sono reparador, cuidado da nossa saúde mental, etc., a gente vai sim estar adoecendo cada vez mais. A gente vai estar agudizando os nossos problemas de saúde em vez de tratá-los e preveni-los. Então, a gente precisa, é uma questão de cultura, é uma questão de consciência, pensar nisso. Eu preciso cuidar da minha saúde e para evitar ficar doente, né? Então, tem algumas situações que são agudas que a gente não consegue prever, como, por exemplo, uma apendicite, né? Que eu tenho a dor, tenho a crise, preciso fazer a cirurgia de imediato, mas tem várias situações, como controle da obesidade, controle do estresse, o sono que não está legal, que eu preciso resolver. E se eu conseguir perceber e resolver precocemente, eu vou minimizar ou até evitar algumas situações de saúde mais grave. Entendi. E assim, as equipes dos postos de saúde, elas são geralmente dos mesmos tamanhos ou as mesmas, vamos dizer assim, especialidades? Vamos dizer assim, posto de saúde do Coral, como você estava falando, são uma equipe de 10 pessoas. Do centro é mais ou menos do mesmo tamanho nessas diversas 26 pós-saúde, como você mencionou. Como que é dividido isso aí no tamanho de equipe, vamos dizer assim? Isso, tamanho de equipe. Em relação ao porte, né, então nós temos unidades de saúde que comportam uma equipe. Por exemplo, a unidade de saúde do Vila Marisa é uma unidade de uma equipe. Nós temos unidades de saúde de 2 equipes, por exemplo... E quantas pessoas é de uma equipe? Desculpa, acho que você já falou antes. 3.500. Atende, né, a equipe que é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, que é a nossa média de 7 agentes comunitários por equipe, e aí saúde bucal, que é o dentista, e o TSB, que é o auxiliar ou técnico de saúde bucal. Se eu mais ou bucal. menos eu contei certo, umas 14, 15 pessoas por equipe, é isso? Por equipe, exatamente isso. Então talvez tenha uma equipe e talvez tenha 2? Até 3, tá? Até 3. Então, por exemplo, o Coral são 3 equipes. Então é grande então. É grande. 45 pessoas quase, é isso? De trabalhadores, exatamente, Sim. Que são os nossos servidores. Então, Santa Helena, Tributo, Coral são unidades com 3 equipes de saúde. Popular, Várzea, Habitação são equipes com 2, né? São uma unidade com 2 equipes. O centro tem quantas? O centro tem 2 equipes de saúde. 2. O centro até me permite, Baggio, tem uma particularidade bem interessante. O centro, ele fica... A unidade de saúde do centro, ela fica
localizada no mesmo prédio do CEASME, que é o nosso Centro de Especialidades em Saúde da Mulher, no andar de cima, no piso superior. E aí a gente tem uma área de extensão, enquanto centro, ela é bem importante. E antigamente essa equipe é uma equipe que foi criada em 2024, tá? E as pessoas, elas estavam acostumadas a serem atendidas na policlínica, onde chega, que é lá no antigo pronto-socorro, né? No prédio da esquina, ao lado do pronto-socorro. Lá funciona algo ainda ou não? Funciona, é o nosso centro Depois, de então, especialidades. Você está explicando as duas agora, né? Isso, Tá. Então, falando do centro, antigamente as pessoas consultavam lá. Elas chegavam, pediam para fazer o seu agendamento da consulta e já passavam pelo médico. A partir da abertura da unidade de saúde do centro, a gente teve uma pequena alteração, onde as pessoas deixam de simplesmente chegar na policlínica e passar somente pelo médico e passam a integrar uma unidade de saúde, onde tem uma estratégia de saúde da família, onde tem uma metodologia de trabalho. E algumas pessoas, tanto pela distância, outros pela facilidade que até então estava sendo na policlínica, tem um pouco de resistência em vir aqui para a unidade de saúde do centro. Então, as pessoas que moram mais próximas, ok, mas as que moram mais próximas da policlínica preferem continuar o atendimento lá. Mas isso também é algo que a gente precisa ir trabalhando com a população, a gente precisa ir reforçando a importância disso e de entender essa metodologia onde a gente prevê o atendimento integral da pessoa. O médico que vai estar ali, ele está há bastante tempo, ele vai fazer a solicitação do seu exame, mas ele também vai estar ali para analisar o resultado dos seus exames, vai fazer esse atendimento contínuo. Então, o que a gente pede, né? A gente até deixou a policlínica ainda disponível para esses pacientes do centro, porém, quanto mais a gente conseguir vir para a unidade de saúde que fica localizada no CEASME, né, no andar superior do CEASME, é melhor para a população. O CEASME é esse que fica próximo aqui, inclusive do nosso estúdio aqui, né? Isso, Você pode falar fórum, o endereço, por favor? É próximo ao fórum aqui, atrás né? do fórum. A gente sempre orienta, Atrás do né? fórum. Atrás do fórum. Bem na esquina. Isso. Falando mais um pouquinho sobre as unidades de saúde, o grande avanço agora para 2026 é a reforma, a ampliação ou unidade nova de todas as nossas unidades de saúde. Então, nesse momento, nós estamos em obras já lá na unidade de saúde de São Pedro. Estamos com a licitação prontinha, né? Já foi finalizada a licitação da reforma da unidade de saúde do Santa Helena, do tributo, do conta dinheiro de Santa Mônica. Nós estamos falando aqui no investimento mais a construção do CAPES AD3, que fica lá no tributo. Nós estamos falando dessas obras, de 5 obras, 6, em mais de 7 milhões de reais. Então, são estruturas que estão sendo ampliadas, reformadas, para acomodar cada vez mais e melhor a nossa população e os nossos colaboradores. Então, só em postos de saúde, você falou que é 1.000 e quantos funcionários? Um pouco mais de 1.000. 1.007. Como que eles estão só em postos de atendimento, em postos de saúde, deve ter mais de 500. Isso, exatamente isso. E daí os demais, mais ou menos por cima, como eles estão, uma conta geral, assim, né? Você não precisa ser bem específico. Aí eles são distribuídos, então, dentro da vigilância em saúde, que a gente tem tanto a parte da vigilância epidemiológica, onde é a central de vacina, tem também a coordenação de vigilância ambiental e zoonoses, que faz parte da diretoria, o CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e a vigilância sanitária. Aí a gente passa lá para a diretoria de promoção e prevenção de saúde. A gente tem alguns colaboradores dentro dessa diretoria. Diretoria especializada, e a gente chega na policlínica, que é nesse prédio, né, de 3 andares, que fica ao lado do antigo pronto-socorro, como é conhecido. E aí a gente tem ali os especialistas, cardiologista, ortopedista, dermatologista, né, fazendo o atendimento à população. Faz parte da diretoria o SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, faz parte desse serviço também o nosso SAMU, com as ambulâncias e também com as motolâncias a partir de muito em breve. A diretoria de controle, avaliação, regulação e auditoria, que é responsável também por todo o agendamento de consultas, exames e cirurgias do nosso município.
Então, é grande essa diretoria e tudo aquilo que representa para a nossa Secretaria Municipal de Saúde e a Diretoria Administrativa e Financeira, onde ela cuida da parte do transporte, ela faz a parte de higienização, de manutenção, a farmácia básica municipal, licitação, compras, almoxarifado e todo o dinheiro, né? Todo o recurso da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, isso é o local onde você também fica. Isso, e aí tem a parte do gabinete, que contamos ainda com os colaboradores diretos, né? Que é a assessoria, a comunicação, a ouvidoria e a captação de recursos. Então, a gente tem de recursos e emendas, né? Então, é toda uma grande estrutura que a gente precisa estar... Eu sempre digo, Bajo, que é um grande quebra-cabeça. Se a gente tiver uma pecinha fora do lugar, a gente não vai conseguir avançar como gostaria. Perfeito. Então, a gente sabe que tem muita coisa a melhorar, muita coisa a fazer, mas a população pode ter certeza de todo o nosso grande esforço e da nossa maior mestre, né, que é a nossa prefeita. Então, essa responsabilidade para nós é muito maior, porque nós estamos falando com a pessoa que é especialista e reconhecida nacionalmente, né, por todo o esforço e por toda a trajetória e história dela. Então, para nós o peso é ainda maior, mas nós temos muito orgulho de fazer parte dessa administração. Perfeito. Eu vou te pedir licença para a gente ter um bloco comercial agora e na sequência a gente volta daí para falar um pouco mais aí dos números dos recursos que vocês têm aprovado esse ano, né, que é um pouco mais de 1 bilhão, orçamento e o planejamento, alguma coisa nesse sentido. Pode ser? Pode ser, tá? Sim. Então, pessoal, a gente vai rodar um comercial rápido e volta já. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. É Fex Baggio Signal 101. Pessoal, aqui é FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signal 101, o sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Baggio Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Maravilha, então, pessoal. Vamos lá, voltamos aqui com a nossa entrevista com a nossa secretária de saúde, a Rose Possato, né? Isso. Possato, é assim que se pronuncia? Assim mesmo. Então tá. Secretária, a gente estava mencionando antes do comercial a respeito do orçamento, né? Qual é o orçamento aprovado para a Secretaria da Saúde? A gente sabe aí que vocês têm a maior orçamento de todos aí, né? Sempre é por lei, né? É uma lei, não é verdade? É um percentual, acho que é 15% do orçamento aprovado. Então, se falar o orçamento aprovado e quanto vocês tiveram de recursos lá, né? Seria ótimo, por gentileza. Então, a gente tem um orçamento previsto agora para 2026 no valor de 203.469.000. Então, no ano passado, a gente alcançou a nossa meta, né, de 15% de investimento em saúde e chegamos a 16,89%. A maioria desses recursos, enquanto eles vêm do Ministério da Saúde, né, através dos programas onde a gente tem esses credenciamentos, recursos próprios, recursos estaduais, uma parcela um pouco menor, e alguma coisa de emenda parlamentar, mas que acaba não entrando nessa conta de investimento, dos 15%. Os 15% a gente fala de recursos próprios. Tá, o 15% do orçamento aprovado lá pela Câmara Municipal, que foi, só para lembrar, talvez a secretária tenha escrito aí mais fácil. Pelo que eu lembro, a gente estava até fazendo uma entrevista aí com o presidente lá da Câmara de Vereadores, o Batalha, alguns dias atrás. Ele mencionou alguma coisa entre 1 bilhão e 30 milhões, algo nesse sentido, né? Isso, nesse Então sentido. vocês têm 15% desse 1 bilhão e 30 milhões. Isso, é isso? Exatamente. E aí os recursos, a maioria deles vem de onde?
assim, o maior percentual, se você tem mais ou menos como falar um pouco desse recurso aí. Você mencionou agora, mas de onde vem as maiores parcelas disso aí? As maiores parcelas, então, de recurso próprio mesmo, né, que é os recursos do município de Lages e do Ministério da Saúde. Essa é a maior parcela. Quando a gente fala em valores de saúde, a gente está falando desses 2 maiores pontos aí. Mais de 50%? Sim. Bem mais de 50%. Sim, bem mais de 50%. Você sabe mais ou menos um percentual aí? Mais de 70%? Mais de 80%? Como você diria? A gente está falando de 70%. 70%. 70% Perfeito. nesses 2. Obrigado. Uhum. E, ok, então o orçamento vocês têm mais de 200 milhões esse ano, né? Isso, mais de 200 E o milhões. planejamento. Aí você estava falando que 7 milhões está em andamento em algumas obras, aí você falou agora há pouco, 7 milhões. Aí vocês têm folha, tem tudo isso que entra em toda essa conta, né? Com certeza. Qual é o maior custo que vocês têm num ano? Ou seja, se você até puder falar assim, ó, os 3 ou 5 principais linhas de custo que eu tenho no ano são tais. Seria ótimo. Pode falar um pouquinho disso? Então, é a manutenção, a folha de pagamento, esse sempre, né? Historicamente, ele vai ser o valor que mais é investido em saúde. Mas nós também podemos falar muito da questão das consultas e exames, dos atendimentos especializados. Então, a gente fala nesse montante grande aqui. A gente tem uma parcela, isso não entra nessa conta do 15%, mas esse ano a gente vai ter um investimento bem legal em relação a obras. Então, como já mencionei, todas as unidades de saúde passarão por reforma, além do nosso planejamento de reforma do antigo pronto-socorro e da nossa policlínica. O nosso investimento grande também na questão das cirurgias eletivas, a questão das consultas e exames, e o nosso objetivo grande para esse ano de 2026 é a gente conseguir zerar, diminuir muito tanto o tempo de espera da população para consultas e exames especializados, como na grande maioria, meu sonho seria em todas, de zerar essas filas. Então, o que a gente precisa é efetivamente investir esse recurso para garantir esse tempo-resposta muito rápido aí para a nossa população. Lembrando também que a gente está no último final de semana, nós tivemos mais uma etapa do nosso mutirão de cirurgias de catarata, e a gente vai conseguir, uma das filas que a gente vai conseguir zerar são essas cirurgias de catarata. O nosso médico passa a operar 320 pacientes por mês. Então, a nossa estimativa é que em 2 meses a gente consiga fazer a cirurgia e devolver aí uma visão melhor para todos os pacientes que aguardam por esse procedimento. Isso as cirurgias de catarata vão estar focadas em qual mês? Ou tem alguns meses? Ou como? Agora no mês de março e abril. Então, no mês de março nós fizemos 3 mutirões, no mês 7, no dia 21 e no dia 22, atendendo um grande número de pacientes, os quais 320 serão operados agora na sequência, no mês de abril, e aí continua as consultas. 320 cirurgias de catarata. Quantos atendimentos tem para catarata? Só para ter uma ideia aí, porque... Nós estávamos com 597 pacientes na fila. Em dois meses a gente vai conseguir atender todos os que estavam na fila de espera, mais aqueles que entrarem nos próximos dias, e fazer as cirurgias deles no mês de abril, no máximo maio. Então vai dar quase 1.000 pessoas? Não, aquelas passam tanto pela consulta, que é a consulta pré-operatória, como a cirurgia. Então, a mesma pessoa, ela passa pelas 2 situações, tá? Então, a gente está falando aqui de 550 pessoas, digamos, que passam pela consulta e pela cirurgia posterior. Muito Mas falando bom. um pouquinho de números, Bajo, eu sei que tu gosta disso. Sim. Nós, no ano de 2025, a gente fala de mês fechado, nós atendemos mais de 219 mil pacientes na nossa farmácia básica municipal, mais de 1.347.000 exames de laboratório realizados, mais de 250 mil consultas especializadas, exames tipo tomografia, ressonância, ultrassom. Nós chegamos à meta, ao patamar de 108 mil exames, 421 mil sessões de fisioterapia,
e 3.351 cirurgias eletivas. E em 2025 tudo isso? Tudo isso em 2025. Um pouquinho, né, dos nossos números. Certo. E para 2026, qual é o... Para 2026, a gente quer triplicar esses números. O nosso objetivo é zerar essas filas. O nosso objetivo é que diminua muito o tempo-resposta desse paciente. Daquele paciente que está, por exemplo, esperando um ultrassom de articulação. Esse é um grande problema que nós temos. Nós temos vários pacientes na fila aguardando. Quantos ultrassom? Hoje nós temos... um número elevadinho aí, um número de mais de 5.000 procedimentos aguardando. 5.000. Então a gente tem o grande objetivo aí, já estamos fechando com alguns prestadores e lembrando também do grande apoio, da grande parceria com o nosso consórcio intermunicipal de saúde, que é um braço, né, gigante aí da Secretaria para atendimento não só de Lages, mas também de todos os municípios aqui da região. Eu quero falar também de um grande avanço em relação à saúde da mulher, que é a implantação, né, do dispositivo intradérmico, que é o nosso Implanon. Então, um método contraceptivo que estava muito distante dos pacientes SUS e hoje eles já estão sendo implantados, os profissionais estão sendo capacitados. Então, em breve, todas as nossas unidades de saúde, todos os médicos das nossas unidades de saúde estarão aptos a realizarem esse procedimento. E também esse ano, em fevereiro, a gente foi agraciado com o reconhecimento de Cidade Angels. Então, não sei se o pessoal conseguiu acompanhar, mas Lages, ela foi premiada, ela foi agraciada, foi certificada por seu atendimento de excelência enquanto linha de cuidado do AVC. Tanto a primeira identificação, onde são os sinais e sintomas observados e treinados, inclusive as crianças dentro das escolas, para essa identificação precoce, o atendimento ágil, né, do nosso SAMU, a porta de entrada, que é o Nossa Senhora dos Prazeres, e também a reabilitação, que é o nosso querido SER3. Então, a gente foi agraciado com essa premiação, do AVC. E aí, Lages é a segunda cidade de Santa Catarina a receber esse prêmio. E no Brasil são somente 22 cidades. Então, esse é um prêmio muito importante para nós, é um fortalecimento da nossa ação, da nossa atividade em rede, porque se uma pecinha falhar, né, todo o atendimento daquele paciente fica comprometido. Então, ele vai demorar mais na sua reabilitação, ele não vai conseguir fazer o procedimento adequado. Então, o que a gente precisa é, não só no AVC, nós precisamos manter esse título, mas avançar e avançar cada vez mais para que a gente consiga ter esse tempo-resposta na saúde cada vez mais eficiente. Então, esse é um título que nos deixa muito felizes. A gente teve agora no mês de março, falando no congresso, o 10º Congresso dos Secretários de Saúde, foi lá em Chapecó, foram 3 dias de muito conhecimento, de muita troca, e a gente teve a honra de, junto com o secretário Diogo, estar falando sobre esse grande projeto para todas as cidades de Santa Catarina que estavam lá presentes. Então, a gente sim tem grandes avanços dentro do município e a gente espera aí cada vez mais e mais e mais fazer pela população lagiana. Essa é muito interessante que você falou do AVC. Eu, algumas semanas atrás, eu entrevistei o Rony, lá do presidente do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, né? E ele mencionou essa parte de Angels. Né? Quando ele falou, eu não lembrava que era em relação ao AVC. Agora você falando ficou muito mais claro, né? Porque fundamentou mais, né, uma coisa que a gente tinha conversado pela primeira vez. Como a prefeita Carmen, como você mesma falou mais no início, é uma referência, e é mesmo aí, né, como, eu diria assim, uma das principais referências, se não for a do Estado, uma das maiores, né? Então, como você falou, Lages tem que andar na frente, porque tem muita... vamos dizer assim, o marco, né, a balização é muito alta, né? Então, provavelmente essa métrica aí do C-Angels, né,
de AVC deve ser uma métrica que vocês buscaram, né? Porque já alcançaram e mantê-la. Quais são as outras grandes métricas que você poderia dizer que são as que os principais desafios de alcançar as métricas, se você puder mencionar algumas, ou as principais, que Lages possa alcançar para estar indo de encontro aos top nacional ou top estadual, e você contextualizar um pouco nesse sentido aí com os números. Pode ser? Posso sim. Então tá. Então esse efetivamente é o nosso grande objetivo, né? A gente já foi reconhecido aqui em Santa Catarina como uma das referências em saúde, e o mínimo que a gente quer fazer é voltar a ser reconhecido em Santa Catarina como uma referência em saúde. Mas a gente não quer parar por aí. Nós precisamos ser reconhecidos nacionalmente por algumas das nossas estratégias adotadas, mesmo porque é um dever nosso devolver isso à nossa prefeita Carmen, à população, por todo o reconhecimento que ela tem, não só dentro do estado de Santa Catarina, mas nacionalmente. Então é sempre um orgulho para nós, com qualquer pessoa que a gente fale, né, fora do município, sempre pergunto, né, manda um abraço para a prefeita, como que ela está, deve ser difícil de trabalhar. Muito pelo contrário, a gente tem muita facilidade em trabalhar com a prefeita. Ela nos cobra demais, exige bastante, mas a cada 10 minutos de conversa a gente sai com muito conhecimento e cada vez mais fortalecido enquanto gestão. Então nós precisamos avançar, Bajo, então, como eu já falei, no tempo de espera das nossas cirurgias eletivas. Nós precisamos zerar as nossas filas de consulta, no tempo de resposta do nosso paciente, mas muito, muito, muito como meta para esse ano é o fortalecimento do nosso processo de trabalho, principalmente dentro da atenção primária. Nós precisamos chegar ao nível, né, de eficiência e resolutividade de 80% a 85%, como é aquilo que nos é cobrado enquanto legislação. E para isso a gente precisa, além de aprimorar o nosso processo de trabalho, o uso das tecnologias. O uso de tecnologias, aquelas que já existem dentro da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que já estão à nossa disposição. Então a gente precisa melhorar e muito essa ferramenta, além de novas tecnologias e o uso da inteligência artificial. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem um índice de faltosos grande dentro das consultas especializadas. E aí a gente parou, pensou, analisou, alguma coisa tem que ser feita. Então, diante das tecnologias que já tínhamos disponível, a gente sentou e repactuou com a equipe. Então, utilização da ligação, utilização do WhatsApp, mensagem padronizada, a mesma linguagem para todos os pacientes. Então, de maneira simples, com uso zero, né, a gente conseguiu só reorganizando o trabalho, diminuir muito o nosso absenteísmo, que são os nossos faltosos dentro aí dos atendimentos especializados. Então, sempre a gente diz, quando um paciente falta, a gente deixa de atender 2, porque aí eu deixei de atender aquele próximo da fila que efetivamente precisa e que gostaria de ter sido chamado. Então, a gente pede sempre essa colaboração para a população, mas assume a nossa parte enquanto ineficiência até então na nossa comunicação. Então, hoje, a partir de janeiro, nós conseguimos melhorar e muito, avançar e muito a parte de comunicação com os nossos pacientes, padronizando os processos de trabalho, estabelecendo fluxos administrativos adequados, e a gente conseguiu ter, em curto espaço de tempo, essa resposta positiva. Então, em relação a isso, a gente está muito feliz. Precisamos dessas respostas, então, quando receberem lá uma ligação, uma mensagem da Secretaria Municipal de Saúde, por favor, nos encaminhem uma resposta, porque a gente vai estar fazendo isso tudo de uma maneira organizada e com bastante carinho para toda a nossa população lagiana. Perfeito, muito bem dito. Alguma coisa que você queira falar de destacar, outras coisas, algumas tendências que você está vendo em poucas palavras? Eu acho que é a questão mesmo da inteligência artificial, né, dentro da saúde, a telemedicina, o atendimento remoto. Então, todo esse envolvimento, né, tecnológico dentro da saúde. Então, a maior tendência em saúde que a gente pode falar com todas
As letras a tecnologia está aí, a gente precisa utilizá-la da melhor forma possível, a inteligência artificial está aí para nos ajudar enquanto ferramenta e avançar enquanto saúde. Então, telemedicina, atendimento remoto, inteligência artificial, elas estão aí, a gente vai mergulhar nesse mundo aí em 2026. Perfeito, perfeito. Então a gente vai pedir alguns comentários para a gente, considerações finais, por favor, secretária. Ótimo, então eu gostaria de aproveitar a audiência e essa oportunidade de convidar a todos, né, para o nosso dia D de vacinação. Então, no sábado, começamos com a nossa campanha de vacinação da gripe, né? Então, a vacina da influenza estará disponível a partir de sábado, dia 28, e a gente já começa com o dia D. Esse é um grande diferencial da campanha nacional este ano, né? Já começa com o dia D. Então, nós estaremos com as unidades de saúde do Santa Catarina, do Santa Mônica, do Santa Helena, do Promorar, Guarujá, Coral, Penha, Tributo, além da Central de Imunização, do Cresça, do HTR e do carro da vacina, que vai estar lá na Praça do Terminal. Então, todas essas unidades de saúde, esses pontos de vacinação, estarão com a vacina exclusivamente para a vacina da influenza, que é a vacina da gripe. Então, o que eu peço para a população, né? Que realmente vá, que aproveite, que o inverno não chegou ainda. Então, é o momento da gente fazer a imunização antes do forte aí do inverno chegar. Então, vamos aproveitar esse calorzinho, né? Quais são os grupos que devem, né, procurar a partir de sábado, dia 28? Então, as crianças acima de 6 meses, os idosos com 60 anos ou mais, as gestantes e aí os grupos os outros grupos, né? Puérperas, então são as mulheres que tiveram bebezinho até 45 dias pós-parto, povos indígenas, pessoas em situação de rua, os trabalhadores de saúde, os professores do ensino básico e superior, as pessoas com algum tipo de deficiência, né, população privada de liberdade e doenças crônicas. Então, esse é o nosso grupo. Esperamos a todos aí dentro dos nossos serviços de saúde. Com certeza serão todos muito bem-vindos. E nós precisamos pensar, mais uma vez, né? Essa é a melhor forma de prevenir doenças. Então, a gente precisa participar da campanha de imunização. Teremos também esse ano nossa Conferência Municipal de Saúde, o primeiro encontro de ouvidorias do SUS, que vai acontecer 27, 28 e 29 de maio. Então, a gente vai estar com um staff do Ministério da Saúde falando sobre ouvidoria aqui no nosso município. E aí, no dia 7/4, um grande evento em comemoração ao Dia Mundial da Saúde. Também vai ser lá na praça ao lado do terminal e convidamos toda a população lagiana para se fazer presente, para estarem conosco durante o dia e conhecendo um pouquinho mais do serviço desenvolvido por toda a Secretaria de Saúde, por todos os nossos colaboradores. Perfeito, secretária. Então, a gente agradece aqui a sua participação excepcional, falou muito, muito bem e atendeu muitos números aí, a maioria que a gente perguntou, para não deixar um pouco para a próxima aqui, tá? Então, a gente chama os nossos amigos, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM e do show FX Baggio Signa 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência e fiquem ligados para os próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu podcast, no YouTube, o FX Baggio-Enercore, ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. Próxima semana, equipe BR Global, planejamos entrevista de alto nível para a nossa comunidade. Esperamos que aceite o nosso desafio para a conversa. Fiquem ligados. Então, no nosso próximo bloco, curtam os destaques musicais e programação do FX Baggio especialmente para vocês. E bora, não esqueça, keep in mind, Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Até a próxima e cuidem-se. E reforçando aqui o que a secretária falava, tem um provérbio, um ditado popular, que a gente sempre tenta colocar algum aqui, melhor prevenir do que remediar, né? Como já dizia esse ditado. É isso então, secretário, concorda? Concordo, com certeza. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.